assim, eu sou um vice-presidente presente. Tanto eu sou presente que fica aquele questionamento de que o futebol profissional do Flamengo não é profissionalizado. A gente vai falar sobre isso. O futebol do Flamengo já tá dando gancho aí. O futebol do Flamengo é super profissional. Você tem ali o Bruno Espina, você que é o diretor executivo, você tem o Fabinho, que é o gerente, você tem o Juan, que é o gerente técnico, você tem o Gabriel Schiene, que é o supervisor, tem o Marcinho, que trabalha com ele, tem um departamento médico importantíssimo. E aí tem o meu cargo de vice-presidente estatutário e ficam insinuações seletivas dizendo que o Flamengo precisa se profissionalizar. O Flamengo é profissionalizado há muito tempo. Agora, eu não tenho culpa. Eu tenho um tamanho em que eu conheço muito bem o mercado, conheço muito bem ali a parte de vestiário, eu tenho facilidade para isso. E eu acho que eu conquistei um tamanho que me dá respaldo em algumas situações. Eu também não posso ser... por isso deixa de errar também. É lógico. E o profissional também erra. E o profissional tem erra. Lógico que é. Então, assim... Cheio de profissional errando aí. Isso é o que mais tem, pô. Isso é o que mais tem. Se eu for falar aqui, é o que mais tem. Fica à vontade. Tem uma porrada lá de profissional que... monte aí de diretor executivo aí. Mas... eu vou para... Vou ficar aqui no Flamengo aqui. Então, assim, o orçamento do futebol era 15% a menos que o 10%, 15%. Isso é muito importante falar. A 19%. Isso é muito em importante 18%, 10%, 8%. Entendeu? Se fosse fácil, né? Então tem muita falácia. Se o dinheiro fizesse uma diferença enorme... Renato Gaúcho, o Manchester United estava aí campeão. City. O City, o Flamengo é super profissional. Se erra, se acerta, se está certo, se precisa de mudança ou não, é uma outra situação. O Flamengo é super profissional e tem a minha situação estatutária. Eu tenho uma vida fora do clube. Isso aí não mudará em nada, não implicará em nada nas minhas funções dentro do Flamengo. Até porque é o seguinte... eu não sou eleito dentro do clube. Isso tem uma diferença enorme, Davi. Isso aqui eu indicado, preciso... né? O que acontece? O meu cargo é um cargo de confiança. De confiança, isso aí. Quem foi eleito no Flamengo foi o presidente Rodolfo Landim e o Rodrigo Ducho de Abrantes, que é o vice. Os dois são eleitos. Geral jurídico. E eles têm os seus vice-presidentes. São situações que eu estou sempre sob pressão. Né? Há 4 meses atrás aí eu estava com o Maracanã inteiro. Aliás, eu vou te interromper, porque eu falei isso com o Felipe Rio, não sei se você vai lembrar, eu estava subindo, couro comendo lá, Marcos Braz, arquibancada toda Marcos Braz, vai ser, você já sabe, né? E aí eu subi no elevador com você, eu perguntei, Marquinhos, tá difícil isso aí, como é que tá esse momento? Cara, a resposta que ele deu, você lembra, Felipe, que eu te falei? Piloto bom não tem medo de chuva, tranquilo. Piloto bom não tem medo de turbulência. Falou chuva, mas tá valendo. Sei lá, não me lembro. Lembra disso? Lembra desse momento? Lembro. Assim... eu achei sensacional que o Coro estava comendo um momento péssimo no Flamengo, ele com um sorrisão, ele não estava sendo engraçado. Mas isso também não é nenhuma falta de respeito à torcida do Flamengo. Lógico que não. Eu respeito, ninguém gosta de ser... xingado. Claro, mas e eu entendo, a torcida do Flamengo quando faz as cobranças, tanto que está aí. A gente está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, e o questionamento aqui, a gente está aqui há horas falando do porquê que o Flamengo não está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Sim. E assim, o dia que o dirigente não estiver preparado, qualquer um, não estiver preparado para esse enfrentamento, quando eu falo enfrentamento, a divisão, de você se colocar em algumas situações, se ele não estiver preparado para isso, ele não está preparado para ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Mas tem que aprender a conviver com isso, com respeito e fazer as coisas certas e você acreditar que você está fazendo as coisas certas, mesmo em momentos de turbulência. Vou te dar um exemplo. Diga. Rogério Ceni me entregou o cargo 2 vezes. Você falou isso, inclusive, na O Rogério Cargo me entregou o cargo 2 vezes. Ele não tinha ganho nenhum campeonato pelo Flamengo.
Antes do brasileiro? Sim, É mesmo? sim. A gente foi campeão brasileiro e depois que a gente foi campeão da Supercopa e do tricampeonato carioca. Isso. Concorda comigo? Correto. Ele me entregou 2 vezes. Uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo, botando a minha cara lá pedindo demissão. Porque o primeiro momento dele foi ruim, né? Depois que ele melhorou. Sim, Já em mas 2021. deixa eu não me deixa eu fazer o raciocínio. Completo. É uma das grandes torcidas organizadas do Flamengo me pedindo demissão, protesto no Ninho. Rogério Ceni me pediu o cargo entregou o cargo 2 vezes. Eu tinha tanta certeza naquele momento que qualquer troca seria fatal, que não seria o melhor para o final do Campeonato Brasileiro, que estava se estendendo para o próximo ano por causa da pandemia, que não acabou no mesmo ano. E assim, Você bancou. eu banquei, fui bancado, né? O presidente Rodolfo Landim também é um cara que ele tem as decisões dele e eu tenho meus encaminhamentos. Ele é o chefe, ele que É o manda. que você falou pra mim aquele dia, regime presidencialista, o presidente Landim tá em outro patamar. É né? isso. Você falou. Quando eu falo assim, eu deixo bem claro isso. Em regime presidencialista, qualquer presidente está em outra prateleira. E o presidente Rodolfo Landim... É porque ele aparece menos que você, o presidente, né? Você aparece muito mais que ele. Mas não deixa de cobrar 1 minuto a menos do que isso aí. Não tem essa dúvida. E ele está em outra prateleira. Ele é o presidente. Só que a gente tem os nossos encaminhamentos, Claro. a nossa visão. Cara, a gente chegou, não entregou, não aceitou o cargo Do Ceni. do Ceni. A gente foi até o final do Campeonato Brasileiro, fomos campeões brasileiros. Depois a gente foi campeão da Supercopa Supercopa e do Carioca. e depois foi campeão carioca. Depois a gente achou que deveria trocar o Rogério Ceni por problema A ou B. De Nem me lembro. relacionamento, né? Sim. Mais de relacionamento. Enfim, seja lá o que for. Mas naquele momento, não foi. E é isso que eu falei. É isso que está ali. O dirigente ali são 2 coisas antagônicas. Eu não tenho que ficar, nem quero ficar peitando o pedido de torcida das pessoas que acompanham o Flamengo. Eu não tenho esse interesse. Mas assim, você tem a responsabilidade do cargo, que às vezes você tem informações e você tem sensibilidade, que infelizmente naquele momento, a decisão que você tem que tomar, ela não é na direção de que você está sendo pressionado ou está pedindo para tomar ali. Graças a Deus deu tudo certo, o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão da Recopa, Recopa não, campeão da Supercopa e o Supercopa e do tricampeonato carioca e a vida seguiu.